que vão fazer? Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Hedonismo é uma palavra de origem grega que significa vontade ou prazer. Segundo essa corrente filosófica iniciada por Aristipo de Cirene, filósofo pouco conhecido, contemporâneo de Sócrates, que defende que o próprio sentido da vida é a busca incessante pelo prazer, pela satisfação da vontade. Originalmente, essa corrente filosófica pregava o prazer coletivo. A maior felicidade para o maior número de pessoas é a base da moral e das leis, pregavam os hedonistas. Hoje em dia, pode-se afirmar que essa filosofia é a própria verdade para a maioria das pessoas. Porém, no sistema capitalista, a busca pelo prazer é uma condição quase imposta pela propaganda, pela moda, pelo consumo de bens materiais, o que não é bem o que essa filosofia tem a oferecer. O hedonismo não é apenas uma filosofia pagã que defenderá uma ética baseada apenas nos prazeres carnais, mas afirma que os prazeres carnais, como o sexo e a boa mesa, são a própria essência das nossas existências. Para Aristipo, fundador do hedonismo, o ser humano ele é dotado de dois estados da alma que os movem para todos os lados. O prazer, que é o movimento suave do amor, e a dor, que é o movimento áspero do amor. Buscamos a todo momento o máximo de prazeres que possamos desfrutar nessa vida e fugimos o mais rápido que podemos de qualquer sensação de dor. Ninguém em sã consciência gosta de sentir dor. E diante de um estado de alegria e contentamento, o que mais desejamos é prolongá-lo para sempre. Do hedonismo original surgirá nos séculos seguintes o epicurismo, corrente semelhante, fundada por Epicuro, mas com diferenças de ordem ética bem curiosas. O hedonismo original já pregava o máximo de felicidade ao máximo de pessoas, o que fazia sua filosofia uma filosofia ética, porque pensa o bem comum, o bem coletivo, mas não colocava nenhum tipo de restrição ou controle na natureza das nossas vontades, como se tudo que fosse determinado pela vontade fosse a lei. Já para o epicurismo, o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, só pode ser alcançada com moderação. Ou seja, com o uso da razão como mecanismo de controle dos excessos viciantes do corpo que prejudicariam a alma. Beba com moderação, ou, se beber, não dirija, o mesmo velho e sábio conselho, use camisinha, são todos conselhos epicuristas, que admitem o prazer, aceitam o prazer como necessário, mas sem perder a responsabilidade, o cuidado conosco mesmo. Na escola aristotélica, a ética ela é uma habilidade da razão, uma habilidade que vai lidar com forças, com vícios que são vícios emocionais. Para Aristóteles, a virtude ética é esse equilíbrio de forças opostas, de emoções opostas. Por exemplo, as emoções elas são naturais. O medo, é natural ter medo. O excesso de medo ou a falta absoluta de medo que é o problema.
Uma pessoa que não sente medo em hipótese nenhuma é uma pessoa imprudente, é uma pessoa que pode sair para uma manifestação pública em aglomerações, sem máscaras em época de pandemia, né? Se tornar um valetão, bater em enfermeiras. E isso é muito perigoso. A natureza está nos mostrando isso. E uma pessoa que tem excesso de medo, ela também se torna um covarde, né? Um covarde é aquela pessoa que foge de todos os desafios, que foge de todos os perigos. Um fujão. E um fujão ele não vence, ele não chega a lugar nenhum. A coragem, né, que é uma virtude defendida por Aristóteles, é justamente saber lidar com esse medo. É agir racionalmente. É porque eu tenho medo que eu mantenho o isolamento social. É porque eu tenho medo que eu mantenho as mãos limpas com água e sabão ou com álcool em gel. É porque eu tenho medo que ao sair na rua eu uso máscara, né? Então o medo, ele não é um problema. O problema é se deixar levar pelo medo ou não sentir medo em absoluto. Aí nós temos um vício. Nesse sentido, é necessário uma educação ética, né? E essa educação ela vai favorecer a racionalidade no sentido de que as minhas decisões são escolhas próprias minhas, depende do livre-arbítrio. E é aí que vai haver uma distinção com a filosofia dos estoicos. Sêneca é um filósofo e político romano, um dos nomes mais destacados da corrente ideológica do estoicismo. Sua filosofia nos convida a traçar um projeto de vida, pois as perguntas que nos faz em suas reflexões parecem sempre as mesmas. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Por mais simples que pareçam essas perguntas, até hoje a maioria das pessoas não sabem como respondê-las. Cito então Sêneca. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e foi dada em medida suficientemente generosa para permitir a realização das maiores coisas, se a totalidade dela, da vida, estiver bem investida. Mas quando é desperdiçada em luxo e descuido, quando é dedicada a um fim inútil, forçada finalmente pela necessidade final, percebemos que já passou antes que estivéssemos conscientes de que estava passando. Sussu! Ué, Sussu? A minha mulher chama-se Maria do Sucesso, mas na intimidade é Sussu. Sussu. Como vai, minha querida? Que saudade! Onde é que você está? O quê? Na Terra do Fogo? Ih, mulher de rico é fogo. Minha Nossa Senhora, mas que saudade, mulher. Querida, Tuzinha. Sim. Mas, esquita, tem uma voz grossa aí do seu lado falando, quem é? É o Ricardão? Dá um abraço nele. Você, meu amor. Você telefonou pra quê? Quer que eu remeta 2.500.000 dólares? Então vamos arredondar isso para 5 milhões, viu, meu amor? É rico, arredonda tudo. Qual é o limite adequado para a riqueza? É, primeiro, ter o que é necessário. E segundo, ter o que é suficiente. O aprender a viver apenas com o que é necessário é uma das premissas primeiras do estoicismo. De algum modo, a causa do sofrimento humano está mais ligada à imaginação que fazemos das coisas do que com as coisas como realmente são. Preciso de fato desse celular novo, dessa nova bermuda e camisa, deste novo carro, deste novo televisor?
O que considero necessário? É realmente necessário? Ou me convenceram disso para lucrarem em cima de minha ingenuidade? Pobre não é quem tem pouco, mas aquele que, mesmo tendo tudo, ainda quer mais. O problema não está no acúmulo de riqueza, mas na falsa necessidade que a riqueza poderá suprir, no desejo de mais riqueza, na recusa de uma vida simples que nada mais é do que uma vida livre, desapegada, desimpedida, portanto, feliz. O controle dos desejos, das paixões e das emoções fortes é o fundamento do próprio estoicismo. Se a ética aristotélica apela para a moderação, a prudência, admitindo que todos os sentimentos são permitidos, desde que exercidos com moderação, com controle da razão, para Sêneca, as paixões fortes não podem ser controladas, por isso devem ser evitadas, não havendo níveis seguros para nenhum dos vícios. A metafísica que sustenta, essa ética dos estoicos, ela é determinada pela ideia de que todas as coisas foram criadas por um ser extraordinariamente racional e que governa todas as ações no mundo. Estamos presos a um destino. Nenhuma folha cai de um galho sem chegar à sua hora. Essa expressão é muito conhecida e tem muito a ver com essa filosofia dos estoicos. Só que isso não significa que estejamos livres das responsabilidades dos nossos atos, que agimos assim porque somos assim, porque estamos destinados a sermos assim, o mundo ele traz obstáculos, obstáculos externos que vão interferir com as nossas atitudes, que vão nos exigir fazer escolha, saber quem nós somos e negar essas emoções, agindo racionalmente, é algo de uma obrigação moral para que possamos fazer valer o nosso destino. Para entender a crítica ao platonismo e ao cristianismo feitas pelo filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, um filósofo também bastante polêmico, é preciso entender esses dois conceitos fundamentais extraídos da arte trágica dos gregos, os conceitos apolíneo e dionisíaco. Apolíneo é uma palavra derivada da palavra grega que dá nome ao deus grego Apolo. Apolíneo vem de Apolo, o deus da sabedoria. Dionisíaco, vem do deus Dionísio, o deus do vinho, do sexo, dos prazeres da carne. Então é um deus que representa a mente e outro que representa o corpo. Dessa característica simbólica desses dois deuses, Nietzsche irá falar de duas energias opostas que complementariam o ser humano, que em equilíbrio tornam o ser humano um super-humano, um super-homem. Não confundir esse conceito com aquele alienígena de Krypton. É outra coisa que Nietzsche está buscando. É um ser humano completo, íntegro, inteiro, pleno de suas possibilidades. Um espírito livre. Ora, segundo a filosofia nietzschiana, o equilíbrio entre esses dois polos opostos, o apolíneo e o dionisíaco, teriam feito do povo grego a maior civilização do passado. Os gregos souberam dosar com os seus cultos a esses dois deuses e, com isso, desenvolveram melhor que qualquer outro povo essa completude da existência humana. As tragédias gregas são um exemplo do que Nietzsche irá se ocupar para explicar esses conceitos. Mas as potencialidades apolínea e dionisíaca estarão presentes em diversas outras obras desse autor. É daí também que surgirá a crítica de Nietzsche a Sócrates, Platão e principalmente ao cristianismo. Para Nietzsche, a decadência do mundo ocidental começa com Sócrates.
se aprofunda em Platão e leva a humanidade para o abismo com o cristianismo. Acontece que desde a crítica socrático-platônica aos espetáculos trágicos, alegando que são ilusões alienantes, que desviam o espectador do conhecimento da verdade, criando ilusões de ótica e ética, a separação entre essas duas naturezas humanas se dissolveu. Para Nietzsche, a negação do concreto, dos prazeres do corpo, da ilusão dos prazeres sensíveis da arte, típicas do deus Dionísio, para um aprofundamento único e exclusivo no universo da razão, do intelecto, territórios de Apolo, é a razão da decadência humana ao longo dos séculos posteriores. De certa forma, o deus Dionísio foi expulso do céu de Platão, onde Apolo reina soberano. Com a cristianização do platonismo feita por Santo Agostinho, a decadência vai ao limite. Segundo o filósofo alemão, para o cristianismo platonizado, Dionísio é o próprio diabo e o mundo seu território, o que levará a comunidade cristã se convencer que esse mundo é ruim, que aqui é um lugar de apenas sofrimento, lamentações, provações e que só é possível alcançar alguma graça no reino dos céus, o que só pode ser alcançado depois da nossa morte. Não é ao Cristo que Nietzsche critica. Para ele, Cristo é um modelo de super-homem, um espírito livre, como o próprio Nietzsche se dizia ser e como eu um dia pretendo ser. A crítica nietzschiana é o que fizeram do pensamento de Cristo no que sua doutrina foi transformada. Ele diz que a moral cristã torna a fraqueza, o medo, a submissão e a ignorância como virtudes, ao contrário do povo grego, que tinha a coragem e a sabedoria como suas próprias virtudes, suas maiores virtudes, principais. O povo grego era um povo guerreiro, o povo de Cristo é um povo submisso, escravo ao medo do inferno, que deixa de viver em função de uma promessa de vida quando a própria vida tiver se extinguido. Ao cultuar a ignorância, postulando ser a fé superior ao conhecimento, não é só Dionísio que é demonizado, mas também Apolo. As duas principais virtudes dos gregos, coragem e sabedoria, se tornam pecado para o cristão medieval. E essa moral do homem fraco permanecerá até os dias de hoje, mesmo com mais de um século da crítica desse pensador. É uma espécie de negação da humanidade pela própria espécie humana. Mais do que isso, ao tentar fugir da ilusão, negando as sensações e emoções que nos acompanham, enveredamos pelo caminho da mais absoluta ilusão, que no cristianismo levará a espécie humana a negar a própria vida na esperança de uma possível e muito remota vida depois da morte. Para Nietzsche, esse é o maior motivo de aflição do ser humano. Ele se prende a convenções impostas pela família, pela igreja, pelos reis e outros governantes. Podemos dizer também ao patrão, aos bons modos, e assim deixa de viver uma vida plena. Somos intelecto, mas somos corpo também. Temos a capacidade de raciocinar, pensar, refletir, planejar, graças à energia apolínea de que fala Nietzsche. E temos impulso, instinto, emoções muitas vezes violentas, paixões avassaladoras. Esse é o complemento dionisíaco de que tanto necessitamos para nos tornarmos super-humanos, espíritos livres de fato. Pessoas que agem apenas pelo impulso dionisíaco são levadas muitas vezes ao suicídio, ao assassinato e tantos outros crimes porque se deixam levar em demasia pelos apetites do corpo, do poder dionisíaco que há em nós, desprezando qualquer característica apolínea de raciocínio ou distinção do certo e o errado. Por outro lado,
Negar esses instintos, tentar controlá-los, dedicar devoção apenas ao poder apolíneo, também nos tirará algo de muito precioso do nosso ser, da nossa natureza, da nossa humanidade. Apolo e Dionísio não são nada um sem o outro. Por isso, da necessidade de encontrar o equilíbrio, se emancipar das ilusões exclusivas e castradoras impostas pela filosofia e pela religião, fontes maiores de decadência e alienação, segundo o próprio Nietzsche. Chegamos no século XXI como a era da busca incansável por prazeres, sempre novos prazeres, apenas a busca por eles, uma vez que estamos na era das relações líquidas, relações que escorrem pelos dedos, amores que nascem e morrem na velocidade da luz. Tudo muito imediato, muito superficial, muito descartável. Fica assim uma sociedade sempre insatisfeita, querendo sempre comprar um produto novo, uma nova promessa de felicidade exposta em alguma vitrine, que tão logo adquirimos, perdemos o seu prazer. Já não desfrutamos mais o que possuímos, perdemos o gosto, a paciência, e assim estamos sempre em busca de algo novo, sem saber o que queremos. Continuamos buscando, trocando, abandonando, comprando mais e nunca encontrando prazer algum em nenhuma dessas nossas buscas. Será que estamos vivendo mesmo em função dos prazeres? Ou apenas buscando prazeres nos lugares errados? A filosofia não tem a resposta. Ela permanece aberta ao questionamento, à reflexão, ao exercício do senso crítico, que esse sim nos ajudará a encontrar a nossa própria verdade, colocando a cabeça para pensar, exercitando assim o nosso cérebro para resolver problemas que a matemática não pode ajudar.